Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Estúdio Ghibli. Na verdade, eu vou falar sobre o Hayao Miyazaki, que é um dos meus diretores favoritos dessa vida. Como vocês devem saber, se acompanham o canal, o Miyazaki é um dos fundadores e um dos principais diretores do Estúdio Ghibli, um estúdio de animação que eu amo muito e que mudou a minha relação com o cinema. E assim, vamos torcer pra eu não tomar um strike do Estúdio Ghibli, porque toda vez que eu falo sobre eles aqui, eles me dão um copyright no YouTube, e eu espero que isso não derrube o canal. Mas espero que não, né? Estúdio Ghibli, se vocês estiverem vendo isso aqui, eu não tô roubando conteúdo de vocês, eu tô homenageando vocês. Então, por favor, não me deem strike. Mas enfim, em janeiro, o Hayao Miyazaki fez 80 anos de vida. Um vovozinho mesmo. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui como um agradecimento a ele. Basicamente, todo o conteúdo podia ser resumido a um grande obrigada, Hayao Miyazaki. Mas eu vou dar mais detalhes, né? Então esse vídeo vai ser falado como se fosse direcionado a ele. Mas eu espero que sirva pra todos vocês também. Então vamos lá. Obrigada, Hayao Miyazaki. Obrigada por aquele dia lá em julho de 2003, em que eu fui com a minha família pro cinema. Sabe, naquele dia a gente ainda não sabia o que ia assistir, mas a gente reconheceu o pôster de um filme lá que tava em cartaz. Era A Viagem de Chihiro, uma animação japonesa que tinha vencido o Oscar de melhor animação naquele ano. E a gente pensou, se ganhou o Oscar, então deve ser bom, né? E não foi qualquer coisa, né? A Viagem de Chihiro foi a primeira e única até hoje animação japonesa a ganhar um Oscar de melhor animação. E foi dirigida por você. Até que o filme demorou pra estrear no Brasil. No Japão ele tinha saído em 2001, mas acabou vindo pra cá só depois do Oscar mesmo. Mas foi até boa essa demora, sabe por quê? Porque quando eu fui pro cinema naquele dia, eu tinha 10 anos. Exatamente a mesma idade da protagonista do filme, a Chihiro. E você fez A Viagem de Chihiro exatamente para meninas como eu, da minha idade. Você conta nas entrevistas que ainda não tinha lançado filmes pensando em meninas de 10 anos, que são meninas prestes a entrar na adolescência, e que você percebeu que as histórias voltadas para esse público geralmente falavam muito de romance. Então você decidiu fazer um filme em que elas fossem as heroínas, mas não heroínas superpoderosas necessariamente, né? Você criou a Chihiro para ser uma menina normal, com quem as outras meninas poderiam se identificar bem fácil. E né, não faltam defeitos nela. Ela é chata, mimada, insistente e tem bastante medo do que ela não conhece. Mas ela também tira a coragem de si mesma para resolver as situações e consegue criar amizades e conexões sinceras observando os outros, aprendendo com os outros. As soluções para os problemas estão dentro da própria Chihiro, que precisa encontrar dentro dos sentimentos dela as respostas. E naquela época eu me identifiquei muito com a Chihiro, de várias maneiras. E de certa forma eu me identifico até hoje, né? Não, os meus pais não viraram porcos e eu não fui pro mundo espiritual, mas eu também era uma criança bem chatinha. E eu também tive que amadurecer muito nos anos seguintes. E muitas vezes eu pensava, e eu ainda penso, sobre a Chihiro e sobre a identidade roubada dela, a lembrança, as origens, a relação dela com os outros personagens. Esse filme mexeu muito comigo, como deu pra ver, né? E isso porque eu nem falei dos visuais lindos, da trilha sonora do Joe Hisaishi, de como esse filme tocou todo o resto da minha família também. Eu sempre conto essa história aqui no canal, mas na minha casa a gente sempre viu os filmes legendados, já que a minha mãe é professora de inglês, então a gente sempre, desde que começou a ler, praticamente já via filme legendado. E A Viagem de Chihiro tinha a opção dublada e legendada quando a gente foi assistir naquele dia. E aí é claro que minha mãe quis ver legendado. Mas a gente, como povo, né, tá tão acostumado com a lógica de cinema de Hollywood que nem passou pela nossa cabeça que o áudio não ia estar em inglês. Então a gente viu o filme todo em japonês com legenda em português. E todo mundo se emocionou mesmo assim, mesmo com o estranhamento da língua. Eu me lembro até hoje da minha mãe se emocionando, se impactando com a música do final do filme, Itsumonando Demo. Inclusive, olha só. Acabou. Agora não vai parar nunca mais. Parou. Não, não parou. Agora parou. Mas enfim, eu também me impactei muito. Aquele foi praticamente o meu primeiro contato da vida com a língua japonesa. Antes disso, eu só tinha praticamente ouvido uma amiga da minha família rezar uma Ave Maria em japonês, mais nada. Aí eu vi A Viagem de Chihiro
E no ano seguinte a isso, quando uma amiga me chamou pra fazer uma aula experimental de japonês de graça junto com ela, eu fui correndo. Não só porque era de graça, mas eu tenho certeza que muito disso foi porque eu tinha me apaixonado pelo idioma quando eu vi o seu filme. E se hoje eu ainda estudo japonês, se eu fui pro Japão e se eu sou apaixonada por vários aspectos da cultura japonesa, você é um dos maiores responsáveis por isso. Você e A Viagem de Chihiro, que até hoje é o meu filme favorito. Sabe, naquela época eu nem sabia ainda o que era Estúdio Ghibli. Mas você e o Isao Takahata foram praticamente os primeiros diretores que eu fiz questão de estudar e de conhecer mais o trabalho, ainda na adolescência. Antes disso, eu pouco sabia sobre grandes diretores de cinema, mas eu já tinha conhecido dois dos meus favoritos, mesmo tão nova, mesmo sem saber o que era estudar cinema. Você comenta nos seus livros, né, sobre como você viu nos anos 50, lá atrás, o Hakujaden, que foi o primeiro anime colorido da história, e que você ficou tão maravilhado com esse filme que acabou se tornando animador por causa dele. Eu não vou virar animadora, mas eu tenho certeza que muito da minha vontade de falar sobre animação nos dias de hoje vem do momento em que eu conheci o seu trabalho. E quanto mais eu exploro suas criações, mais eu me admiro das suas mensagens, das suas referências, das suas maravilhas. Seja a mensagem ambientalista de Náusica, o futurismo arborizado de Rápilta, as relações humanas de Kiki, ou o voo, que de certa forma tá em todos os seus filmes, e a beleza de máquinas como o avião, que tá inclusive na história da sua família, mas sempre em contraste com o uso dessas máquinas para propósitos terríveis. Como a humanidade pode conviver entre si e com a natureza ao redor dela, sem destruir tudo e a si mesma no processo? E como é possível lidar com pessoas que são tão diferentes da gente? Você colocou personagens complexos nas suas histórias, ambíguos, que não são necessariamente 100% bons ou 100% maus. Mesmo alguém como a Sra. Eboshi, que representa uma baita ameaça, também pode estar protegendo os seus de outra ameaça. Mesmo você fazendo filmes que são prioritariamente voltados para crianças, você faz com que as pessoas pensem nos outros de forma complexa. Eu cresci fascinada pelo seu trabalho, e conforme os anos passam, eu me fascino talvez tanto quanto ou até mais por você como pessoa. Quem é esse homem que criou as obras que eu amo tanto, que me inspira tanto? E você me parece alguém tão complexo e fascinante quanto as suas criaturas. Quem vê os filmes pode pensar que quem criou algo como Totoro deve ser alguém fofo e amável, um velhinho sorridente que cria bichos fofinhos e filmes que fazem a gente contemplar a vida e a natureza. E você também é isso, mas qualquer um que tenha passado 2 minutos acompanhando anime na internet já viu aquele meme com o seu rosto falando que anime foi um erro, não é nada além de lixo. E assim, eu sei que não foi exatamente isso que você falou, tá? Foi sobre como os animes muitas vezes não são feitos por desenhistas que observam pessoas no mundo real, que a indústria tá cheia de otaku, e não no sentido de fã de anime, mas de nerds que não saem muito na rua mesmo. E você é exatamente o contrário disso, né? Não que você não fique suas horas trancado em um estúdio, é só dar uma visitada no Museu do Estúdio Ghibli, que lá tem uma reprodução da sua mesa, e até assusta a quantidade de bituca de cigarro que tem ali. Sintoma de alguém que passou horas e horas sentado sem nem desviar o olhar, só fumando e desenhando. Mas ao mesmo tempo, você é o cara que faz armadilhas com um banquinho na frente do seu estúdio para que as pessoas se sentem e que você possa observar de longe. Eu vi isso num documentário que a NHK fez sobre você e o seu trabalho, e nele dá pra ver muito bem como você não é uma pessoa nada fácil. Eu tenho certeza que deve ser muito difícil ser o Goro Miyazaki, seu filho, que também é diretor no Estúdio Ghibli, né? A gente só vê um pedaço da maneira como você é rígido com ele, e mesmo assim é tenso demais. Eu precisava falar isso, desculpa. Só que você não é rígido só com o Goro, né? Depois da maneira que tinham censurado e picotado Náusica no lançamento nos Estados Unidos, anos depois o Harvey Weinstein, sim, aquele Harvey Weinstein, te procurou para lançar nos Estados Unidos A Princesa Mononoke. Ele veio com uma conversa toda agressiva sobre cortes, já que o filme tem algumas cenas bastante sangrentas, e dizem por aí que você fez isso. E eu sei que foi o seu produtor, mas sei que você aprovou essa ideia também. Vocês mandaram uma katana, uma espada de presente para ele, com um recado pendurado: sem cortes. E não é só nessas questões que você é firme. Querendo ou não, a vitória no Oscar de melhor animação, além de ser o que me fez conhecer o seu trabalho, foi uma coisa impressionante. A primeira e única vez até hoje que uma animação japonesa ganhou esse prêmio. Mas você não tava lá na cerimônia para receber a estatueta. E anos depois você contou o motivo, que você não queria pisar em um país que tinha começado uma invasão ao Iraque poucos dias antes da cerimônia do Oscar. Se esse motivo é verdadeiro ou se você só justificou anos depois, eu não sei, até porque você voltou pros
Estados Unidos uns anos depois pra uma Comic Con, mas mesmo assim eu achei muito incrível. E eu acho que seria muito coerente com toda a mensagem anti-guerra que tem nos seus filmes. Você sempre foi alguém que criticou categoricamente a guerra na vida real também, com um texto até no zine oficial do Estúdio Ghibli falando contra a política do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, e também sobre como o Japão deveria pedir desculpas pelas mulheres de conforto, que foi um crime humanitário contra mulheres de vários outros países asiáticos cometido pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E talvez para as pessoas que estão assistindo isso pareça senso comum, mas por falar isso, você foi chamado pelos seus próprios conterrâneos de traidor e de anti-japonês. Mas você sempre foi muito japonês também, né? Você sempre foi alguém que criticou as influências americanas, as indústrias, o capitalismo. Então não é uma questão de ser japonês ou não. Você é o cara que sempre falou contra as desigualdades, que ainda nos anos 60, no seu primeiro trabalho lá na Toei, já entrou pro sindicato e se tornou secretário-chefe. O mesmo cara que colocou na biblioteca de animações do Museu do Estúdio Ghibli a animação de A Revolução dos Bichos, e que aproveitou a ocasião para falar muito mal do capitalismo em entrevistas. E o mesmo cara que depois do acidente na usina nuclear de Fukushima, pendurou uma faixa no Estúdio Ghibli dizendo que não faria mais nenhum filme com energia de usinas nucleares. Se tem uma coisa que não dá pra dizer, é que você não se posiciona, né? Mas você, assim como seus personagens, é complexo e sabe disso. Você sabe que o seu amor pelos aviões é uma contradição por si só, de como a máquina que traz a beleza do voo também é a que traz bombardeios e que possibilitou o lançamento da bomba atômica e tantas outras atrocidades. E eu amo como você trouxe essa contradição em Vidas ao Vento, que é uma biografia do criador do avião que a sua família ajudava a fabricar durante a Segunda Guerra Mundial. Eu amo também como esse filme deve ser a 15ª ou milésima vez que você anunciou sua aposentadoria para em seguida ter uma ideia nova de filme e voltar ao trabalho. Você vem dizendo que vai se aposentar desde a Princesa Mononoke, que saiu há mais de 20 anos. E mesmo assim, recentemente você cancelou a aposentadoria de novo pra fazer uma adaptação animada de Kimitachi wa Doi Kiruka. E dessa vez, o motivo da volta da aposentadoria foi uma coisa que quase me fez chorar, que o Toshio Suzuki, o seu produtor de longa data, disse em uma entrevista que você tá fazendo esse novo filme pro seu neto, que é o seu jeito de dizer que o vovô vai pro outro mundo em breve, mas vai deixar esse filme porque ele te ama. E essa entrevista do Suzuki, em que ele falou do presente que você quer deixar em vida pro seu neto, foi em 2017. Um pouco depois disso, em 2018, o Isao Takahata, seu parceiro de longa data no Estúdio Ghibli, uma amizade que durou mais de 50 anos, ele acabou falecendo. E eu penso no seu discurso em homenagem a ele até hoje, sobre como ele pensava que ele viveria até os 95 anos e viveu só até os 82. E sobre como você também pensava que ele viveria muito tempo e com a morte dele começou a perceber que você já não tem tanto tempo sobrando também. E eu cheguei à conclusão de que você talvez nunca se aposente, porque o seu jeito de se sentir em vida é esse. E a sua presença nesse mundo é a sua obra. Você acabou de fazer 80 anos e tá usando o máximo do seu tempo em vida pra deixar algo, e eu te admiro muito por isso. Mas ao mesmo tempo eu quero muito que você viva até os 95, até os 100 e até mais. Eu quero que até quando você quiser fazer isso, que você continue mudando a nossa vida com o seu trabalho. Mesmo sem saber, sem fazer ideia de quem eu sou, você já fez muito por mim e continua me inspirando, mesmo depois que eu cresci, a ponto de não ser mais uma criança que nem a Chihiro. Mas a cada vez que eu vejo seu trabalho ou que eu leio um texto seu, eu aprendo alguma coisa nova e eu mudo mais um pouco. E eu sei que se você ouvisse essa carta de agradecimento, provavelmente seria grosso de volta, ou que você ignoraria. Mas eu aprendi que isso é parte do seu charme, então eu acho que eu nem ficaria tão chateada assim. Enfim, obrigada, Hayao Miyazaki, e feliz 80 anos. Por mim você vivia mais 80. E por favor, não deixe o Estúdio Ghibli dar mais um strike nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.